Simbora! Olá, olá! Surpresa, 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 surpresa! Estou aqui com vocês hoje. Eu não queria deixar de participar, principalmente de um tema tão interessante como esse. E, por sinal, por falar em tema interessante, durante essa semana, né? Hoje foi demais. A gente já teve aqui, meu Deus do céu. Ontem foi incrível, ontem foi extraordinário com Rose, doutora Flávia. Na verdade, olha, e hoje, Maurício, oh, meu Deus do céu, Marcele ontem, hoje aqui com a doutora Rose Silva, né, e logo mais à noite com o Rodolfo Gasparian e amanhã com o Luciano Fournier. Mas o tema de hoje, eu queria participar, eu queria contribuir e estar aqui perto da Rose, grande amiga, grande profissional, grande parceira da biogênica, e eu não tenho como deixar de agradecer a esse time de doutores tão fantásticos, né? Pessoas tão incríveis como Flávia, Rose e Gladys e Claudinha nos ajudando aqui nesse momento. Mas hoje, em especial, doutora Rose, minha top Nutri. A gente está aqui para conversar sobre emagrecimento, Rose, sobre emagrecimento, né? E eu queria já começar querendo saber de você, né? E aproveitando para você dar as boas-vindas e já nos ajudar a entender um pouquinho como acontece o emagrecimento, como ocorre, como é o processo de emagrecer, Rose. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meu querido amigo. É um prazer estar aqui novamente, dando a minha contribuição para que a gente possa aí, esclarecer alguns pontos, desmistificar outros, né? E, bom, hoje falaremos aí do emagrecimento, que não é simples, né? Às vezes as pessoas pensam assim, emagrecer é fechar a boca. Não, não é assim. O emagrecimento é complexo e cada pessoa responde de uma forma, cada organismo responde de uma forma. Então, para que ocorra o emagrecimento saudável e duradouro, a gente precisa e deve ofertar ao organismo as substâncias, os nutrientes que são necessários para o bom funcionamento. Então, para emagrecer, é óbvio que precisa-se, claro, de um déficit de ingesta, de uma redução da ingesta de calorias e do aumento no gasto energético, né? E isso a gente faz trabalhando com dietas, né? Com menor valor calórico e aumentando o gasto, introduzindo aí no processo atividade física. Perfeito. Então, o emagrecimento ele envolve vários processos, né? E tem pessoas que fazem dieta a vida inteira, emagrece, e quando ela volta a comer um pouquinho a mais, ela reganha todo esse peso, né? Por quê? Porque durante o período do emagrecimento, ela não informou o cérebro que o corpo está emagrecendo, né? E os estudos, eles revelam, Edinaldo, que o nosso cérebro, para entender o emagrecimento, ele demora de 6 meses a 1 ano, né? Por quê? Porque o cérebro não quer perder a gordura que está ali guardada no adipócito, né? Que é a célula que guarda a gordura. Porque a gordura, ela é fonte de energia. E o nosso cérebro... Isso vem lá de trás, então, dos nossos primórdios, né? E a gente precisava ter Exatamente. energia para correr, senão a gente era papado lá. É isso aí, O cérebro exatamente. primitivo. É o cérebro primitivo, exatamente. Então, essa gordura, ela precisa estar ali, o cérebro não quer perder de jeito nenhum, né? E Interessante. quando a gente emagrece, a gente murcha, a gente diminui ali esse adipócito, é como se fosse uma bexiguinha que esvazia. Só que a bexiguinha continua ali, ávida, para querer encher novamente. Porque o nosso cérebro não quer que você esvazie essa bexiguinha, né? Então, o que acontece? A pessoa começa fazendo dietas malucas, começa entrando num mundo que não é um mundo dela, né? Porque eu costumo dizer assim, que a melhor dieta é aquela que a pessoa consegue fazer, que caiba no bolso dela, né? É importante a gente deixar muito claro aqui que ser saudável não é caro,
Pelo Gostei contrário... dessa, gostei disso, É. gostei disso. Ser saudável não é caro. Não é caro, pelo Como a gente falou contrário. outro dia, é mais caro, então, o preço de ser doente. Com certeza, com certeza. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Tanto é que hoje a obesidade ela é considerada uma doença, né, de saúde pública, é uma doença crônica que precisa ser tratada. Agora, o que a gente precisa cuidar muito, e eu falo demais isso para os meus pacientes, é que cada pessoa tem o seu biotipo. Não adianta eu querer ser magra se o meu biotipo não me permite ser magra, Perfeito. né? Então, eu digo para quem é meu paciente estiver assistindo essa live aqui, vai saber bem do que eu estou falando, porque eu sempre digo que a gente precisa ter padrão de saúde, né? Que o emagrecimento, a beleza, ela é consequência da saúde, e nós somos profissionais da saúde. E eu vou te falar que é por isso que eu estou aqui, porque eu sei que a Biogênica é uma empresa pautada na ciência, né? E eu tenho muito prazer de estar fazendo parte desse time por isso. Você me conhece aí há alguns Eu anos. conheço, e por isso que eu fico feliz, sabe? Pois eu fico feliz quando eu ouço essa sua a forma de você pontuar, né? E quando você diz para a gente que precisa entender o perfil, né? De como deve emagrecer, entender, respeitar o nosso corpo. Eu mesmo já contei para vocês que no passado, a minha ansiedade de perder peso, a gente acaba ficando quase que doente, querendo saúde, porque eu achava que saúde era ser magro. Pois é, e não é bem por aí. E não é somente isso, né? Não, porque nós temos aí muitas pessoas magras doentes e temos muitos obesos desnutridos, né? O Brasil é um país de obesos desnutridos. Por quê? Porque as pessoas, primeiro que com essa história de fast food, não que eu acho assim, nós estamos inseridos num contexto industrial onde a gente tem tudo aqui, né? Onde a gente tem uma gastronomia fantástica, onde a gente tem uma série de tentações, e eu digo para todo mundo que não existe alimento proibido, não existe, né? Não existe alimento proibido. A gente precisa entender e saber qualificar e quantificar o que a gente vai colocar no nosso prato. Né? Então, não dá para a gente entrar numa bolha e falar, eu só vou comer tal alimento a partir de agora. Isso não existe, né? Então, a gente tem que observar o nosso comportamento e saber que a gente pode comer de tudo. Na verdade, esse é o primeiro passo para que o emagrecimento seja eficaz. É você entender que você pode comer. Edinaldo, eu em 20 anos de formada, eu nunca dei lista de alimento proibido para o meu paciente, nunca. Eu detesto lista de, esse alimento é proibido, esse é permitido, né? Isso não existe. E, claro, como eu falei inicialmente, para emagrecer tem que fazer o déficit de ingesta, né? Não adianta eu querer emagrecer e comer toda semana uma pizza inteira, comer, enfim, a gente tem que qualificar e quantificar o que vai pôr no prato, né? Porque eu falei também na primeira live que as deficiências nutricionais, elas demoram para aparecer. Quando aparece, às vezes não tem como reverter. Então, a gente ingerir a vitamina todo dia, a gente ter uma alimentação equilibrada todo dia é fundamental, né? Quando a gente fala de complementar a alimentação com as vitaminas, os minerais, isso é fundamental, porque nosso corpo precisa dessa quantidade pequenininha de micronutrientes, né? Porque os micronutrientes são quantidades pequenininhas que vão ali entrando na engrenagem para fazer essa engrenagem que é o organismo, que é o metabolismo funcionar adequadamente. Então, quando falta alguma coisa nessa engrenagem, vai dando meio que... É a mesma coisa de um carro, né? Eu gosto de fazer essa comparação porque as pessoas entendem bem. Você compra um carro zerinho lá, bacana, vai lá, compra seu carro e tal, aí você vai pondo gasolina adulterada nele, vai pondo, ele anda do mesmo jeito, ele vai andar por um bom tempo.
Só que vai chegar uma hora que vai ter um problema lá, vai começar a falhar o motor, enfim, vocês que entendem bem de carro sabem do que eu estou falando aqui. Aí você vai lá, manda fazer uma limpeza, manda trocar lá filtro de não sei o quê, troca a gasolina, começa a colocar uma gasolina com um pouquinho mais de aditivo, e o carro flui, que é uma beleza. Né? E o nosso corpo é assim. Nós damos gasolina adulterada, na maior parte do tempo para o nosso corpo. Então, a gente precisa pensar numa gasolina aditivada. Né? E quando a gente fala de uma gasolina aditivada, a gente fala desse equilíbrio nutricional, de dar as vitaminas e minerais que são fundamentais para que isso aconteça de forma equilibrada, né? O equilíbrio é o segredo do negócio. Você falou, Rose, você falou de respeito de gasolina. Eu adoro metáfora, Rose, eu adoro essas comparações, né? Eu adoro isso, é a forma que eu aprendi a aprender, ouvindo histórias, né? E a gente vai contar muitas por aí. Você falou a respeito do nosso corpo, né? E isso fica claro, porque quando a gente não está bem nutrido, diferente de estar alimentado, não está bem nutrido, por exemplo, a gente acorda cansado, a gente acorda fraco. E aí você não tem disposição sequer para fazer um trabalho. Parece que a gente fica com mau humor, parece que tudo está errado, tudo está diferente, o mundo muda, e isso impacta no nosso dia a dia, né? Essa é o uso dessa forma, dessa gasolina adulterada. Exatamente, exatamente. Quando você adultera demais, você começa a sentir mal-estar, sentir fraqueza, sentir cansaço, se sentir estressado, se sentir desanimado, qualquer coisinha irrita, fica com muita irritabilidade, intestino não funciona, né? Porque a função intestinal também para o emagrecimento é fundamental. Hoje nós dizemos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então a gente precisa cuidar dele. A gente tem que cuidar desse intestino. Não me provoca, Rose, que eu vou falar do nosso projeto do futuro. Você não me provoca, porque eu vou falar do nosso projeto do futuro. Vocês não imaginam o que tem por aí a respeito do segundo cérebro. A doutora Rose é uma especialista nessa área. E olha, meu Deus, estou ansioso. Maravilha. E assim, a gente sabe aqui na prática clínica que é isso mesmo, a gente começando a modular o intestino, começando a trabalhar, melhorar essas vilosidades para que ele absorva direitinho todos os nutrientes necessários para essa engrenagem funcionar direito. Porque às vezes a pessoa vai lá também, ela se entope de uma série de coisas, de suplementos, assim, muito além do que a gente realmente precisa, porque o ideal é que a gente trabalhe com o nível que a gente precisa usar mesmo, que o corpo vai usar, né? A gente poderia imaginar que tipo de efeitos a gente poderia esperar? Que tipo de ativos, né, poderiam nos ajudar nesse processo de emagrecimento, Rose? Então, existem hoje algumas substâncias no mercado que ajudam demais a melhorar essa inflamação, porque a obesidade é uma inflamação, né? Contendo aí antioxidantes potentíssimos, que vão ter ação aí no tecido adiposo, diminuindo essa bexiguinha aí que eu falei lá no início, diminuindo essa célula, né, fazendo com que a gente reduza a gordura, biodisponibilizando mais essa gordura para queima, né? Que é o caso, por exemplo, da laranja moro, né? Tem alguns antioxidantes aí que os estudos revelam que eles tem uma ação direta nisso, inclusive inibindo alguns genes que se expressam quando você tem um acúmulo muito grande de gordura, né? Então, em especial, a laranja moro, ela tem uma ação direta no pipargama, né? Que é um gene que vai fazer com que aumente o colesterol LDL, principalmente, que é o colesterol ruim. Então, a ação dessa substância nesses genes, fazendo com que eles se modulem, e você sabe que eu trabalho muito com genética, essa parte é a parte que me
assim, me deixa bastante feliz, né? Porque é como quando a gente começa a entender muito bem do ser humano, né? E começa a individualizar ainda mais e promover ali uma nutrição assertiva. Então, essa substância, ela contribui para isso. Ela contribui no sistema imunológico, principalmente para melhorar essa gordura visceral, que é a gordura que está ali na região abdominal, que é a perigosa, né? Que é a gordura mais séria, a gordura androide, que a gente chama. Então, é fantástico. Que bom, que bom, que bom, que bom que a gente tenha a laranja Moro, que bom que a gente tem. Você falou a respeito do intestino. No nosso caso aqui, quando a gente fala de laranja Moro, e a laranja Moro, se a gente adicionando a inulina, Rose, você pode falar um pouquinho a respeito da importância da inulina para o processo de emagrecimento? Sim, a inulina, ela é uma fibra solúvel, né? Ela é uma fibra solúvel que ela vai conferir saciedade, ela vai servir de substrato lá no intestino para as bactérias, né? Então, o nosso intestino ele é colonizado por bilhões, trilhões de bactérias e a inulina, ela vai lá, ela entra como um substrato para essa bactéria, para que essas bactérias metabolizem e sejam reabsorvidas esse substrato para a formação, por exemplo, de ácido graxo de cadeia curta, que vai ajudar na formação da bile. Então, o uso de fibras é fundamental no processo de emagrecimento, por conta da saciedade que ela vai... E a inulina também ela é uma fibra que ela ajuda a desinflamar o corpo. Né? Então, além dela ter essa ação de saciedade, tanto é que os produtos contendo esse componente, né, essa fibra, deve ser tomado antes das principais refeições, porque ele dá ele na luz do estômago, ali, quando ele encontra ali, entra em contato com os sulcos do estômago, ele cria como se fosse um gelzinho, e isso confere saciedade para aquelas pessoas que têm muita fome, né? E como eu falei lá no começo, para emagrecer tem que reduzir a ingesta. Se não reduzir a ingesta, não emagrece. Então, quando você tem essa saciedade, que é uma saciedade natural, né? Promovida através das fibras, é muito interessante, porque existem alguns tipos de saciedade, né? Existem alguns medicamentos, alguns substratos que funcionam no sistema nervoso central, inibindo a fome. No caso nosso, no caso da inulina, que existe aí dos produtos, ela vai ter ação ali local, então não vai ter nenhum efeito neural, né? Não vai ser uma inibição do apetite, vai ser uma promoção da saciedade, que é diferente, são processos diferentes. Muito interessante. Bom, boa dica que eu já aprendi. Então, no caso aí, o ativo laranja Moro e com a inulina, já que ela tem né, provoca essa saciedade, não é uma enganação da fome, né? Gostei disso. Desculpa o meu termo, é assim que eu consigo entender do meu jeito aqui. Né? Legal, então, antes das refeições, muito legal. Mas, aqui, aproveitando, Rose, que a gente está falando, quando a gente fala a gente tem um produto, nosso produto, que é o Pré-Bio, é claro, né, que alguns conhecem como Morodrink, e justamente a laranja mais o extrato de acerola. Eu acho que eu costumo associar, posso estar errado, viu, Rose? Mas eu costumo associar aquilo que é meio azedinho, não sei porquê, mas eu acabo associando a ser antioxidante, né? Sim, e é. A acerola, ela tem uma concentração boa de vitamina C, né? E como eu falei, os dois juntos têm essa ação fantástica antioxidante, que vão ter ação lá na expressão gênica, inclusive, né? Que vão ajudar a identificar a gordura, a fazer a quebra da gordura e a melhorar esse metabolismo da gordura, né? É claro que tudo isso tem que ser combinado com um equilíbrio nutricional, né? Porque o que as pessoas precisam entender é que não adianta ela comer um caminhão de gordura
e querer depois resolver com remédio. Não vai resolver. Ou se resolver, tá? Tem alguns medicamentos, alguns aditivos que até ajudam a resolver, mas é paliativo. Está enganando o cérebro. Por período só. Lembra que eu falei que o cérebro demora para entender o emagrecimento? Então, o emagrecimento, ele precisa ser efetivo. Na maioria das vezes, ele é comportamental, né? E quando a gente fala desses aditivos, a gente fala de aditivos que vão ajudar a desinflamar o corpo, vão ajudar no processo de emagrecimento, e o uso continuado vai continuar ajudando você a desinflamar o seu corpo. Então, você não precisa usar só por um período, né? Você pode usar aí continuamente. Então, assim, mais claro que dentro de um balanço calórico, né? Eu posso falar só um pouquinho aqui, eu sei que a gente já está chegando aqui no finalzinho. Não, eu por mim fico aqui com você o dia inteiro, eu adoro isso. Mas eu quero dar um exemplo aqui para os nossos colegas aqui, o pessoal que está nos assistindo, entender como que ocorre o emagrecimento. Então, vamos supor, claro que isso vai depender de metabolismo para metabolismo, mas vamos supor que você coma aí por dia 5.000 calorias, tá? Vamos supor. Para você emagrecer 1 quilo durante 7 dias, eu tenho que diminuir 1.000 calorias por dia. A gente tem que fazer um déficit de 7.000 calorias para você evoluir com o emagrecimento de 1 quilo. Então, isso é muito comum de acontecer aqui na prática clínica. Quando a gente pega uma pessoa que come 5.000 calorias por dia, você passa a dar para ela 2.000, ela vai emagrecer 3 quilos numa semana, né? Enquanto tem outras pessoas... Tá dando para entender? Interessante. Enquanto tem outras pessoas que comem 2.000 calorias, 2.500, você passa a dar 1.500, ela vai emagrecer 1 quilo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, você pega um indivíduo, pegam 2 pessoas diferentes, uma que come 5.000 calorias e outra que come 2.500 calorias. Você dá a mesma dieta para ela. É óbvio que a que come 5.000 vai emagrecer muito mais do que a que come 2.500. Tá? Então, por isso, esse é um dos motivos que às vezes as pessoas falam, nossa, eu fiz a dieta, eu fiz a dieta com a mesma quantidade de caloria, por que eu não emagreci tanto e fulano emagreceu tanto? Porque isso tudo vai depender da quantidade do seu gasto energético total, atual, dentro daquele peso que você está. Né? Então, por isso que as pessoas têm essa variação de redução de peso, e quando a gente entra com a redução aí na ingesta, ela vai evoluir com um emagrecimento menor ou um emagrecimento maior. E com o uso da substância, né, do nutriente, do probiótico, ou do suplemento, é a mesma coisa que vai acontecer. Né? Tem gente que vai lá e emagrece muito, mas por quê? Porque ela também comia muito. Perfeito. Né? E aquele que vai emagrecer um pouco menos, por quê? Porque ele não comia tanto. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e que a gente saiba que o emagrecimento, ele é individualizado. É verdade, é o que a gente defende, né? É o que a gente acredita, né, Rose? E uma outra lição que você nos deixa hoje é essa questão comportamental. Sim. A sensação que eu tenho é que a gente precisa de ajuda. Sim. Porque parece que a gente vive numa luta entre o elefante e o domador. Porque o nosso cérebro, ele é o elefante, o grande elefante, e ele precisa de um domador. Porque ele precisa de um domador com pulso forte, que é a nossa vontade, porque acho que essa grande briga do nosso cérebro, com a nossa mente primitiva, é a zona de conforto. O nosso cérebro também está numa zona de conforto, e tudo que nos exige sair dessa zona de conforto realmente é um desafio para que a gente possa, né, criar a disciplina necessária. E é por isso que essas conversas, elas são fundamentais, sabe? E eu digo uma coisa para você, minha família biogênica, não é só... Eu poderia falar, mas a gente vai tomar todos os suplementos, não é só isso. A gente está buscando, de fato,
esse bem-estar de uma forma mais holística, de uma forma mais abrangente, mais geral, porque além de usar o suplemento, assistir uma palestra como essa, ouvir um aconselhamento com a Rose, sabe, ao mesmo tempo ler um livro, um conteúdo inspiracional para que a gente, sabe, fortaleça a nossa força de vontade, a nossa autoestima. Aí, em paralelo a isso, sabe, você consegue, e aí a gente vai trabalhando esses nossos objetivos em vários aspectos, não só em relação aos nossos hábitos, nossos comportamentos, mas também em relação a algumas habilidades que a gente precisa desenvolver, e começa aí a correr 15 minutinhos, a andar 15 minutinhos por dia. Rose, eu fico imaginando, então, a gente com essa consciência, né, a respeito da alimentação. E aí você diz que eu já posso comer de tudo, mas que o que mata é a falta de equilíbrio, né? O que a gente estraga é realmente o desequilíbrio. Então, se eu consigo, né, me alimentar, mesmo assim, eu adoro, tem umas coisinhas que eu gosto bastante, não vou te negar, e aí eu estou lá me suplementando, estou acompanhando um pouquinho essa questão de déficit calórico, fazendo uma caminhadinha aí de 30 minutos, 3 vezes por semana. Maravilha, maravilha, maravilha. O que a gente precisa entender é que a gente, como eu falei lá no comecinho da nossa live, o emagrecimento ele envolve uma série de fatores, né? Uma série de fatores. E quando você começa a entender e a fazer a leitura do teu corpo, você desenvolve aí uma saúde, né? Você desenvolve aí um caminho para trilhar mesmo alinhado aí com a sua saúde, né? Porque o corpo ele dá sinais, né? O nosso corpo dá sinais e a gente precisa entender esses sinais. Rose, aproveitando isso, me ajuda a entender. Olha só, você sabe, quando a gente se conheceu, eu pesava mais de 85 quilos, 86 quilos, já contei essa história aqui, e aí eu comecei a realmente a acompanhar e tudo mais, e cheguei ao nível de 66 quilos agora, faz um ano atrás. Hoje eu estou com 71, 72. Uhum. Mas, por incrível que pareça, quando eu estava muito mais magro, eu não tinha a mesma energia que eu tenho hoje, a mesma disposição. Sim. E olha que coisa interessante. Então, a gente não precisa exagerar, não é verdade? Não, não, porque cada pessoa tem o seu biotipo e às vezes você perdeu muita massa magra junto. Então, você fazer uma associação de um ganho de massa magra, porque assim, a massa magra, ela ocupa um espaço menor e ela pesa mais que a gordura, né? Então, se você pegar aí, vamos supor que você pegue 1 quilo de massa magra, ela vai ocupar um espaço grandão, 1 quilo de gordura, um espaço pequenininho. E, às vezes, a pessoa não está vendo resultado na balança, mas ela está vendo resultado na roupa. Perfeito. Então, isso significa que ela está diminuindo, queimando gordura e ganhando massa magra. Então, não necessariamente o ponteirinho da balança vai baixar tanto. E o nosso corpo, cada um tem a sua compleição. E, às vezes, com um peso muito menor, não comporta a sua compleição física. Por isso que eu falo, quando a gente quer fazer um trabalho bastante efetivo no emagrecimento, é fundamental que se faça bioimpedância para ver percentual de gordura, mas, assim, um parâmetro fantástico é a roupa, eu falo isso. Eu atendo só online hoje, não estou atendendo presencial. E para aqueles pacientes que não têm acesso ao exame, eu peço para ele pegar uma roupa, e ter aquela roupa como parâmetro, né? Então, quando você associa a baixa ingesta, a redução, não baixa ingesta, a redução da ingesta diária alimentar com um pouquinho de atividade física, você já consegue um ganho aí altíssimo. E uma coisa bacana é que, assim, a gente perde músculo muito fácil, né? Tanto é que agora, com a Covid, a gente tem visto aí muitas pessoas que eram atletas e que ficaram um mês internados e perderam toda a massa muscular e saíram da UTI completamente quase sem definição nenhuma, né? Eu vi o histórico, inclusive, de um rapaz que era, como fala? Ele fazia, inclusive,
concorria a ter... esqueci agora o nome, aquelas pessoas fortonas. Sim, sim. Desculpa, esqueci o nome agora. E aí, quando ele saiu da UTI, ele tinha perdido todo o músculo dele. Porém, o bacana é que o nosso músculo tem memória. Então, quando você começa a trabalhar ele um pouquinho, ele volta a funcionar, ele acorda. Né? Então, o nosso corpo é fantástico, fantástico. Se a gente souber fazer esse equilíbrio entre comer direitinho, ter um equilíbrio nutricional, entender que um prato colorido não é história de nutricionista, que é verdade, né? Escolher bem o que você vai colocar para dentro, né? Qualificar, quantificar a sua alimentação e fazer um pouquinho de atividade física, tá ótimo. E, claro, suplementar sempre essas células, porque as nossas células, elas são renovadas, né? Elas precisam ser renovadas com qualidade. Então, quando a gente dá esse combustível, que é o micronutriente, você tem essa renovação celular de forma equilibrada e por aí você vai ter um menos índice de doença, você vai conseguir fazer a profilaxia, né, das doenças crônicas aí que tanto o povo brasileiro hoje, estou falando mais do Brasil, mas no mundo todo tem sido acometido. Hoje a gente vê, é muito triste falar isso, mas a gente vê doença crônica em criança, enquanto que quando eu me formei isso não existia, né? Então hoje a gente vê, por exemplo, colesterol em criança, diabetes do tipo 2 em criança. Antigamente não existia isso. E o que é isso? É consequência da má nutrição. É o que eu falei na primeira live. Sim. A consequência demora para aparecer, mas quando vem, a Você gente tem já outros fatores tem como também. reverter. Existem outros fatores que também impactam nesse processo, né, que é, até fizeram uma pergunta aqui a respeito do impacto que o corticoide que contribui com o aumento do peso, né? Sim, o corticoide, na verdade, ele incha muito, né? Ele deixa a pessoa muito edemaciada. Então, quem precisa fazer uso do corticoide diariamente tem o peso completamente mascarado na balança, né? E quando para de tomar o remédio, a pessoa murcha, né? Porque é um medicamento realmente que desencadeia ali um acúmulo de água no corpo, de extravasamento celular muito grande, né? Promovendo assim o edema, o inchaço. Então, para essas pessoas, dependendo da patologia, é fundamental entrar com os antioxidantes, né? Mas aí a gente entra na questão das patologias, que precisam ser examinadas, precisa ser feito uma avaliação mais de perto, né? Para ver qual seria a melhor indicação. Mas as vitaminas, né? E os minerais, a gente sempre precisa. Em qualquer estágio da vida, é fundamental que se tenha essa suplementação. Até porque hoje a nossa alimentação, por mais que a gente fale, que a gente peça para as pessoas terem um equilíbrio, fazer uma alimentação escolher bem os alimentos, hoje a gente sabe também que os nossos alimentos são ricos em agrotóxicos, nem todo mundo Industrializados, pode, né? nem todo mundo pode comer um alimento orgânico, e nós, como nutricionista, nós precisamos levar isso em conta. Porque eu não tenho como pedir para o meu paciente, vá lá, compra tudo orgânico. Hoje em dia ainda é mais complicado, porque esses alimentos, infelizmente, ainda são mais caros, né? Então, a gente precisa ter ali, usar sempre os antioxidantes para ajudar a eliminar essas toxinas do corpo, né? E tentar... o ideal seria que todo mundo tivesse uma horta em casa, mas isso, infelizmente, não é realidade, né? Pois você sempre nos orienta, né? E nas nossas reuniões de briefing, você sempre fala, né? Que se a gente, né, tem, né, como você falou, alguma patologia, seja uma questão renal, hepática, ou se a gente está fazendo uso, né, de algum medicamento,
que pode gerar interação e tudo mais, que é importante que a gente fale com o profissional antes de mesmo Sim, de se sim, suplementar com, não é verdade, Rose? Eu acho que com você tem que dar certeza. esse alerta e eu queria aqui novamente reafirmar essa sua, esse seu puxão de orelha que você nos dá. Olha, fala para a galera, Edinaldo, e se tem alguma coisa, fala com o profissional de saúde antes de... É verdade. É verdade, é fundamental que se faça uma prescrição mais assertiva, que se tenha ali o controle, né, da patologia, daquilo que a pessoa, dos medicamentos que ela toma, e se sabe que isso foi um fator muito legal, assim, que me fez ter muito mais confiança e vontade de estar aqui dentro dessa empresa, fazendo parte desse corpo clínico, porque é esse respeito que a gente quer pelo ser humano. Eu sou uma ser humano logista, né? Eu gosto de cuidar do ser humano. Então, eu não pensei quando você me fez o convite, porque eu tenho a certeza, eu já tinha a certeza de que eu estaria dentro de uma empresa que respeita isso e que é fundamental. A gente não está aqui simplesmente, vocês não estão aí simplesmente para vender um produto. Esse produto, ele é estudado, ele é um produto ético, ele é um produto baseado em evidências científicas. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande de estar aqui, de fazer parte dessa equipe. A gente que agradece, Rose, eu agradeço mesmo, mesmo, mesmo. Eu gosto muito quando você, né, quando vocês do time, você, doutora Flávia, doutora Gladys, a Cláudia, nos indicam esses estudos científicos. E, olha, pessoal, eu queria dizer para você que a gente está construindo uma grande biblioteca de estudos científicos, né, a respeito de todos os ativos que a gente utiliza. Isso é um trabalho detalhista, é claro. A gente já tem, como, por exemplo, a gente tem muita literatura a respeito da laranja moro, que é um ativo, né, que foi liberado recentemente, a laranja amarga, né, enfim, e que a gente vai explorar bastante isso. É legal para a gente poder ter essas referências para nos apoiar. É muito legal. E estou alinhado, a gente está alinhado, Rose. Nosso negócio aqui não é simplesmente vender produto, porque vender produto todo mundo pode vender. Exatamente. Mas essa nossa relação de conexão, e quando a gente fala de bem-estar do seu jeito, ele começa pelo respeito, né? Ele começa pela intenção. E a nossa intenção não é somente essa intenção de colocar um produto aí à disposição. A gente está buscando um relacionamento de longo prazo, construir essa grande comunidade, esse grande movimento do bem-estar. Eu vejo a preocupação da Rose, eu já vou contar algumas coisas, aproveitando hoje, já estou falando de... Olha aqui. E a Rose tem um projeto muito legal conosco, né, que a gente vai automatizar esse processo de acompanhamento, e agora eu entendi por que, quando ela fala a respeito de que nós precisamos de ajuda em relação à mudança desses hábitos, a gente precisa ser lembrado a respeito disso, né? Eu, por exemplo, eu tenho meus lábios que secam com muita facilidade e tem a ver com o meu hábito de não tomar muita água, e aí eu tenho que colocar meu celular para ficar aqui apitando, para lembrar que eu tenho que tomar água. Então, essa sensação de construção. E aí é que vem a biogênica, porque se a gente tem objetivos, se a gente tem metas, independente de qual seja financeira ou de saúde, nós precisamos construir um anteparo que nos ajude a avançar. Né? Porque sozinho é muito fácil de desistir, né, Rose? Sozinho ninguém está vendo. Eu não contei para ninguém. Mas quando a gente tem a palestra como essa, quando a gente tem um aplicativo já, quando a gente tem os desafios que a Rose está criando, os grupos de desafios para a gente, quando a gente tem a biogênica estimulando, né, fazendo, quando a gente tem nós mesmos, entre nós, nos desafiando, e aí a gente vem conhecimento, vem informação, e aí vem o empoderamento, vem a conscientização, o autoconhecimento e, com certeza, a busca pelos resultados que a gente deseja, seja financeiro, ou seja físico, seja social, né, ou mental. E eu fico muito feliz, Rose, com a tua participação. Muito, 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 muito. Eu também. Eu estou muito feliz em poder fazer parte de tudo isso aqui. E estamos aí. Para quem tiver perguntas, para quem tiver questionamentos, é só perguntar, é só dizer aí que a gente responde. E eu sempre digo que em todo o processo é fundamental não ter dúvidas, né? Perfeito. É fundamental tirar dúvidas, buscar mesmo o conhecimento. Hoje em dia, a gente tem que usar a tecnologia para buscar informação, né?
E tem muita informação boa, e como você está dizendo, de disponibilizar aí informações, porque o ser humano bem informado, ele vive muito melhor, né? Ele tem aí a possibilidade de viver melhor, em todos os aspectos, em todos os Rose, sentidos. para terminar, eu vou só confirmar aqui. Tem a nossa um líder nosso, ele pergunta se, então, de fato, para finalizar essa pergunta para você, eu vou fazer o seguinte, Rose, olha, eu vou criar, então, aquele canal que você sugeriu, né? Que fale com o conselho, que fale com a Nutri, para que a gente possa armazenar essas perguntas que a gente tem, aí a gente devolver realmente em relação ao conteúdo para vocês. Então, todas essas perguntas que vocês fizeram, a gente vai estar pegando aqui. Mas tem uma interessante aqui. Ó. Olha, doutora Rose, a suplementação, então, deixou muito de ser uma opção e passou a ser uma obrigação? É por aí? Pergunta ele. Então, olha, veja bem, dentro dessas questões que eu te falei, sim, porque tem muita gente, hoje, com essa vida corrida que a gente tem, é muito difícil, é muito raro você conseguir atingir a recomendação internacional de micronutrientes, por exemplo, só com alimentação. Eu me suplemento, eu tomo suplemento, e eu tenho uma alimentação super equilibrada. Então, a suplementação, ela acaba sendo fundamental, eu diria. Excelente. Eu gosto de suplementar os meus pacientes, ou complementar, né? Então, vai depender muito, porque aí na própria biogênica nós fizemos um questionário para as pessoas responderem. Então, isso é muito legal, porque a pessoa entra lá, como é o nome A análise, né? A gente mudou o nome, né, para não chamar. É análise de estilo de vida. Isso. Então, quando a pessoa responde essa análise, a gente já direciona o melhor suplemento para ela, né? Então, essa análise foi feita com muito cuidado, com muito carinho, e para realmente a gente procurar a individualização. Então, na minha opinião, enquanto profissional da nutrição, eu acho importante a suplementação. Pessoas precisam de mais, pessoas precisam menos. Mas, principalmente, dos micronutrientes que estão ali dentro da recomendação internacional de nutrientes, eu acho fundamental que se tenha esse nível, que se consuma esse nível de recomendação a 100%, é a minha opinião, onde estão pautados aí todos os suplementos da biogênica. Excelente, excelente. Muito obrigado. Só vou corrigir o nome, é avaliação, então eu falei errado, avaliação de estilo de vida, AEV. O AEV faz parte, né, também do conjunto das ferramentas promocionais que a gente tem para você utilizar. E eu, mais uma vez, queria agradecer a doutora Rose Silva. Vocês não viram o que a gente tem pela frente. Quando ela conversa comigo, eu fico entusiasmado aqui, estou doido para contar. É muita coisa boa já em breve. Hoje à noite, eu queria lembrar para vocês, Rodolfo Gasparian, hoje à noite, falando sobre como usar o recrutador online, como usar, como colocar, é uma ferramenta de promoção, é isso mesmo. Assim como análise de estilo de vida é também uma ferramenta de promoção de quê? Você está promovendo saúde, bem-estar, está promovendo autoconscientização, isso é importante, e, claro, consequentemente, produtos e serviços. Hoje à noite, Rodolfo Gasparian, Top Líderes, 21 horas, como usar o recrutador online. Vocês sabem que o Rodolfo é mestre dessa área, então, um parceiro nosso, né, do Conselho de Líderes Fundadores, vai nos ensinar muita coisa hoje à noite. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Rodolfo. E amanhã a gente tem, às 15 horas, Luciano Fournier, dando aquelas dicas incríveis de como a gente pode fazer acompanhamento online. É isso mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você. Vocês vão ver amanhã com o Luciano, né, o quanto a gente está perto mesmo, estando longe. Esse é o conceito da biogênica, essa conexão, e conexão não é simplesmente você estar ali fisicamente falando, e eu já disse isso para vocês, que a gente se conhece, às vezes, até mais online do que presencial. Né? E o exemplo está aqui, o quanto a gente conseguiu aprender hoje com a doutora Rose. Muito obrigado, Rose, muito obrigado, Rose Silva, por fazer parte do conselho, por nos ajudar, juntamente com a doutora Gladys, com a doutora Flávia, a desenvolver esses produtos maravilhosos e, principalmente, a desenvolver a nossa conscientização. Tudo começa a partir daí, conscientização.
E biogênica é isso, é bem-estar, mas é bem-estar do seu jeito. Muito obrigado, doutora Rose. Simbora, serviu, simbora, serviu, simbora.